Boas-vindas a mais uma análise. Hoje, a nossa investigação vai arrancar de vez aquela máscara super estética e moderna dos cigarros eletrônicos, os famosos vapes. A ideia aqui é deixar o marketing de lado e mergulhar fundo na dura realidade biológica. Vamos entender de verdade o que está acontecendo dentro do corpo humano. Para começar, vamos direto para um dado do Ministério da Saúde que é de cair o queixo. Olha só como essa onda tomou conta da cultura jovem. 70% de quem usa vape tem entre 15 e 24 anos. Pois é, não estamos falando de um nicho de adultos tentando largar o cigarro tradicional. É literalmente uma epidemia abraçando uma geração inteira. E para a gente entender bem o tamanho dessa história, o nosso roteiro vai cobrir 1. A explosão do uso entre os jovens. 2. O design tóxico desses aparelhos. 3. A ameaça imediata chamada EVALI. 4. Os riscos de câncer. E 5. O grande mito de que o vape ajuda a parar de fumar. Ponto número 1. A explosão entre os jovens. Sabe aquele ditado, quem vê cara não vê coração? A Fundação do Câncer resumiu isso perfeitamente. Bonito por fora, tóxico por dentro. O vape é um verdadeiro cavalo de Troia moderno. Aquelas embalagens coloridas, o design que parece um pendrive de última geração, os cheiros e sabores super doces, tudo isso é uma isca. É uma estética desenhada milimetricamente para esconder uma carga perigosa e seduzir quem está olhando. E a escala dessa mudança de comportamento é surreal. Dados do Levantamento Nacional sobre Álcool e Drogas mostram que os adolescentes no Brasil estão adotando o vape a uma taxa 5 vezes maior do que a do cigarro tradicional. Pensa bem, enquanto 1,7% consome o cigarro comum, quase 9% já está no vape. A indústria conseguiu a proeza de criar um produto que atrai justamente um público que jamais colocaria um cigarro normal na boca. Ponto número 2. Tóxico por natureza. Bom, chegou a hora de derrubar de vez aquele mito da fumacinha de água inofensiva. Gente, não tem água ali. O que a pessoa inala é um aerossol químico altamente tóxico. Estamos falando de propileno-glicol, que, ao ser aquecido, pode liberar formaldeído, que a gente sabe muito bem que é cancerígeno. Tem também o diacetil, que causa inflamações gravíssimas nos pulmões, sem contar os metais pesados, tipo chumbo e níquel. A química básica do negócio já é, por si só, um perigo. E a substância principal da dependência não ficou de fora. Um detalhe alarmante é que os vapes chegam a entregar de 3 a 4 vezes mais nicotina do que um cigarro tradicional. É uma enxurrada no organismo. Essa pancada cria uma dependência muito intensa e muito rápida, o que é um desastre absoluto, principalmente para um cérebro jovem que ainda está em pleno desenvolvimento. Ponto número 3. A ameaça imediata, a EVALI. Essa sigla em inglês, EVALI, traz um peso clínico fortíssimo para uma doença respiratória nova e extremamente severa. Ela descreve as lesões pulmonares associadas diretamente ao uso de produtos de vaping. É uma inflamação aguda, muito perigosa e frequentemente ligada à inalação de substâncias como o acetato de vitamina E, que o pessoal usa como solvente em vários líquidos de vape. Mas como isso evolui na prática? O estrago começa logo na primeira tragada. Primeiro, rola a inalação desses agentes tóxicos que causam na mesma hora uma inflamação severa lá no tecido do pulmão. E isso se transforma muito rápido em uma cascata de sintomas físicos agudos, falta de ar, dores fortes no peito, tontura, o tipo de coisa que exige intervenção médica urgente no pronto-socorro. Não é um dano silencioso que demora anos para aparecer, sabe? É um risco imediato. Ponto número 4. O risco de câncer. 39. Esse é o número exato de estudos rigorosos que uma revisão sistemática recente analisou. Foram pesquisas em humanos, animais e células de laboratório, todas publicadas ali entre 2021 e 2023, tentando encontrar as conexões biológicas precisas entre o uso de vaporizadores e a oncologia. E aqui a gente precisa ser muito preciso cientificamente. Como os vapes são uma invenção recente, os estudos em humanos ainda não têm diagnósticos confirmados de câncer de pulmão causados diretamente por eles, simplesmente porque não houve tempo de latência suficiente. Mas os estudos feitos em laboratório, em células e animais, mostram evidências claríssimas de estresse oxidativo, danos ao DNA e crescimento de tumores. Ou seja, o fato de não termos os pacientes diagnosticados agora não significa que as fundações da doença não estejam sendo construídas neste exato momento. Para deixar ainda mais claro, a exposição aguda a esse aerossol está ligada a marcadores biológicos muito específicos. Coisas como a apoptose, que basicamente é a morte celular, danos diretos ao DNA e genotoxicidade. Parecem só termos difíceis, mas eles são os precursores fisiológicos reais do problema.
São como as faíscas que, no futuro, podem dar um pontapé inicial no processo cancerígeno no corpo humano. E chegamos ao ponto número 5, o grande mito de parar de fumar. Se a gente colocar os dois produtos lado a lado, a realidade é bem sombria. De um lado, o cigarro convencional traz a combustão, o alcatrão e aquele risco altíssimo de câncer que todo mundo já conhece. Do outro, o cigarro eletrônico traz um aerossol químico tóxico, metais pesados, o risco agudo da EVALI e um risco de câncer a longo prazo que a gente ainda nem consegue prever direito. O cenário real é que os dois caminhos levam a danos severos. É praticamente escolher entre duas formas diferentes de destruir os pulmões e o sistema cardiovascular. E sabe qual a maior ironia da promessa de que o vape ajuda a parar de fumar? 77% das pessoas relataram que o vape não ajudou em absolutamente nada na tentativa de largar os cigarros convencionais. O que a gente nota na vida real, na maioria das vezes, é o chamado uso duplo. A pessoa consome os dois e acaba multiplicando a exposição às toxinas. Existe também uma matemática muito pesada nos bastidores, destacada pelo INCA. De forma totalmente objetiva, os dados econômicos mostram o seguinte: para cada R$1 de lucro que a indústria coloca no bolso, o nosso sistema público de saúde gasta R$5 tratando as doenças causadas pelo fumo. É exatamente baseada nessa conta de saúde pública, aliada à falta de dados sobre a segurança, que a Anvisa mantém firme a proibição de venda e propaganda desses dispositivos aqui no Brasil desde 2009. Tudo isso nos leva à linha do tempo da latência da doença. Vamos fazer um paralelo bem simples. A adoção em massa dos cigarros normais rolou lá nos anos 50, certo? Mas os vínculos definitivos e inegáveis com o câncer só estouraram para o grande público na década de 90. Foram décadas de silêncio biológico antes do impacto real. Se a gente aplicar essa mesma lógica para os vapes de hoje, a gente só vai ver as verdadeiras consequências de longo prazo, em escala populacional, lá perto da década de 2050. O que deixa a gente com um questionamento final bem indigesto para encerrar a investigação de hoje. Como vai estar o cenário da saúde global daqui a algumas décadas, quando os verdadeiros efeitos a longo prazo dos vapes, que estão sendo construídos silenciosamente hoje nas células de milhões de jovens, finalmente vierem à tona? A ciência já está dando todos os alertas precoces. Resta saber como a nossa sociedade vai lidar com eles. Muito obrigado por acompanhar essa análise